Olá, pessoal! Nesta aula falaremos sobre conceituação e definição de termos. Por que logo de cara falar sobre definições, sobre conceituações? O nosso curso é sobre gerenciamento de riscos. Então, há risco de o interlocutor não entender determinados termos no decorrer do curso. Então, por isso, logo de cara já fazemos as definições. E é muito comum quando você consultar uma norma, quando você consultar uma instrução técnica, quando você consultar um manual, logo de cara você você perceber que há toda uma definição, porque são termos que serão extremamente importantes no decorrer do curso. Vamos lá. Na tela, a primeira definição nossa, que é perigo. O perigo ele é uma fonte ou uma situação com potencial para causar, para provocar danos em termos de lesão, doença, dano à propriedade, dano ao meio ambiente ou uma combinação desses. Então, olha uma palavra que é extremamente importante, potencial. Então, o perigo, ele tem potencial. Grava essa palavra, potencial. Vamos à definição de risco. O risco é o efeito da incerteza do objetivo. Um efeito é um desvio em relação ao esperado. Pode ser positivo, negativo ou ambos. E pode abordar, criar ou resultar em oportunidades e ameaças. Objetivos podem possuir diferentes aspectos e características e podem ser aplicados em diferentes níveis. Então, diferente do perigo, o perigo ele tem um potencial de causar um problema, um dano, um desvio. O risco ele está ligado à probabilidade. Então, o risco ele é quantitativo, enquanto o perigo ele é qualitativo. O perigo está ligado com sensação, enquanto o risco está ligado com probabilidade. Dano. O dano é a consequência negativa do acidente, que gera prejuízo. Gravidade da perda humana, material ou financeira, que pode resultar se o controle sobre o risco, ou sobre um risco ou vários riscos, é ou são perdidos. Os danos eles podem ser pessoais, pode ser material, como dano em aparelhos, equipamentos, máquinas, e pode ser administrativo, como por exemplo um prejuízo monetário, o desemprego em massa. Então essas são as características do dano, eles podem ser pessoais, materiais ou administrativos. Fonte de risco. Elemento que, individualmente ou combinado, tem o potencial para dar origem ao risco. Então, o risco é a probabilidade de um evento ocorrer. É a incerteza de que um objetivo aconteça. Então, por exemplo, você quer viajar, mas existe a probabilidade dessa viagem não dar certo. Aí existe um risco, porque a probabilidade dela não dar certo. Mas para que essa viagem não dê certo, existem causas para isso. Essas causas estão relacionadas com a fonte de risco. Gestão de riscos. Atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Então, a gestão de riscos é todo aquele arcabouço teórico, prático, empírico que você acumula, que a organização acumula para fazer o controle, para ter controle sobre as condições de risco. Evento. O evento é a ocorrência ou mudança em um conjunto específico de circunstâncias. Um evento pode consistir em uma ou mais ocorrências e pode ter várias causas e várias consequências. Um evento pode também ser algo que é esperado, mas não acontece, ou algo que não é esperado, mas que acontece. Okay? Um evento pode ser simplesmente uma fonte de risco. Parte interessada. A parte interessada é a pessoa ou organização que pode afetar, ser afetada ou perceber-se afetada por uma decisão ou atividade. O termo parte interessada pode ser utilizado como alternativa à palavra stakeholder. Exemplificando, vamos supor que você vai construir uma casa num determinado local e você precisa remover terra, remover entulho de um determinado terreno. Os seus vizinhos são partes interessadas, eles são stakeholders, porque eles serão afetados
pelaquela construção que você está realizando. Então ele é uma parte interessada. A prefeitura é outra parte interessada, porque ela vai recolher impostos de ti. O contratado, aquela pessoa que está retirando a terra do seu terreno, ele também é uma parte interessada, porque você vai pagar, você contratou um serviço dele. Então o stakeholder é todo aquele que é afetado ou que se sente afetado por algo, por uma atividade ou por uma decisão. Controle. O controle é uma medida que mantém ou modifica o risco. Controles incluem, mas não estão limitados a qualquer processo, política, dispositivo, prática ou outras condições, ou ações que mantêm e ou modificam o risco. Os controles eles podem nem sempre exercer o efeito modificador pretendido. Tendo todas essas definições, vamos conversar um pouquinho sobre as questões que estão relacionadas ao risco. Por exemplo, na assinatura de um contrato, existem alguns riscos. Qual que é o risco que existe? De você assinar um contrato e esse contrato não for cumprido. Então, por exemplo, a cada 100 contratos que são firmados entre pessoas ou entre organizações, é um exemplo esse daqui, tá bom? A cada 100 contratos, vamos partir do pressuposto que 95 deles são cumpridos e 5 deles não são. Ou seja, a cada 100, 5 deixam de ser cumpridos. Então, a probabilidade de um contrato ser cumprido é de 95%. Ou seja, quando você está assinando este contrato, existe um risco de 5% deste contrato não ser cumprido. Este é o risco. Aquela sensação de que o contrato não será cumprido, ele está relacionado com o perigo. Vamos olhar essa foto agora do monotrilho, aqui na zona leste de São Paulo. Muitas pessoas passam por baixo do monotrilho, caminhando, pedalando, com seus veículos. Mas será que elas imaginam que alguma parte do monotrilho pode se desprender e atingi-las? Talvez não. Algumas pessoas sentem, têm a sensação de que isso pode acontecer. Essa sensação de que pode acontecer está relacionada com o perigo. Eu não consigo quantificar o perigo. Agora, o risco é a probabilidade de socorrer. Quantas vezes em um ano alguma parte do trem, alguma parte deste carro se desprendeu e atingiu alguém ou alguma coisa ou algum objeto? Esta é a probabilidade. Está relacionado com o risco. Agora vemos essa foto de um poste, praticamente na rua. Deveria estar na calçada e não está. Ele aumenta o risco de um acidente. O carro precisa manobrar, fazer a baliza, estacionar. E com este poste no caminho, há um maior risco de que ocorra um acidente. Você pode ter a sensação de que você vai tentar estacionar e bater o carro. A sua sensação é um perigo, você sente que pode acontecer, mas você não pode me dizer com precisão qual a intensidade da sua sensação. Você não consegue precisar numericamente. Você simplesmente consegue dizer que sente que algo pode ocorrer. A probabilidade de ocorrer um acidente está relacionada com o risco. Quando você investe, você também assume riscos. Qual que é a probabilidade daquele investimento te dar o retorno que você almeja? Existe uma probabilidade. Essa probabilidade, mais uma vez, é o nosso risco. Um bom tempo atrás, principalmente na década de 50, era muito comum que os colaboradores fossem totalmente responsáveis pelo processo de pintura de um automóvel. Atualmente, praticamente todo este processo é feito por robôs. Ou seja, eu reduzi a probabilidade de uma pessoa sofrer uma doença, dela se machucar, dela se acidentar durante um processo de pintura. Então, os robôs, a automação, a automatização, ela veio para reduzir essa probabilidade. Outra alternativa muito comum nas empresas é a aplicação de normas regulamentadoras. Na realidade, elas têm que ser seguidas, porque uma norma regulamentadora ela tem força de lei.
Então, neste caso, nós vemos uma máquina onde foi implementada os conceitos da NR12, que é uma norma que versa sobre segurança em máquinas e equipamentos. O objetivo é reduzir a probabilidade de que um colaborador acidente-se durante o seu trabalho. Então, esta normativa, esta norma regulamentadora, ela tem o intuito, o objetivo de reduzir a probabilidade de um acidente, ou seja, reduzir os riscos. Essa foi a nossa primeira aula sobre termos, sobre os conceitos de riscos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.